Queria dar boas-vindas a todos, dizer que é muito interessante estar aqui podendo falar do Nietzsche de novo, né? Falar aí dos seus aforismos do livro Humano, Demasiado Humano. E essa então é uma roda filosófica, né, que a gente mantém aí no nosso site do Morada Acadêmica, né? E é intuito de pelo menos apresentar, né, algumas ideias dessa obra tão importante e bastante lida do Nietzsche, né? Começo contando que, assim como Aurora e Gaia Ciência, que são livros que tematicamente e do ponto de vista histórico estão muito próximos, né? Esse é um livro que nós precisamos entender que, apesar de ser um livro de aforismos, né, não é um livro fragmentado. Então, uma das coisas interessantes é que uma obra dada em fragmentos não significa que é uma obra fragmentada, né? Ela pode ser entendida como um todo e ela pode ser lida, né, de uma maneira com uma certa rede conceitual em comum. Isso é uma coisa interessante porque, obviamente, que hoje nós não vamos ter possibilidade de fazer isso, mas é muito interessante ver como essas obras vão se interconectando, né? O Humano, Demasiado Humano, Aurora, Et Homo, algumas obras importantes do Nietzsche, tá? Nessa obra de Humano, Demasiado Humano, a gente tem indicações sobre o seu método. Essa é uma das coisas interessantes, né? A filosofia histórica, o Nietzsche começa a nos apresentar então a sua metodologia para se diferenciar então da chamada e da tradição metafísica, né? Da filosofia metafísica até então. E ele vai colocar isso a partir então das possibilidades das ciências naturais. Temos que lembrar que esse é um momento que Nietzsche está muito encantado com a própria biologia, com a própria com o positivismo. Ele vai estar entrando em contato com algumas dessas vias científicas, né? E é um projeto então filosófico que passa um pouco por esse encantamento, tá? Uma outra coisa interessante logo de cara para que a gente delimite essa leitura é que no Humano, Demasiado Humano nós temos uma epígrafe muito interessante, né, que ele diz: um livro para espíritos livres, né? Então, nesse sentido, ele já nos anuncia para quem é o livro, né? Uma das coisas que nós vamos ver hoje na leitura de alguns aforismos é que ele diz que esses espíritos livres ainda não existem, né? Então ele diz: eu converso com esses espíritos livres neste livro como espectros, como fantasmas, mas eu anuncio esta possibilidade para o futuro. Então esse é um livro também, né, de uma filosofia para o futuro, né? E de um ser humano, então, também do futuro, um ser humano que ainda não está pronto, um ser humano que ainda não conseguiu superar, né, os valores ético-morais do cristianismo, que está muito apregoado a determinadas visões nihilistas, né? Então essa é uma obra que vai nos possibilitar justamente um convite, né, a compreender um pouco disto, tá? Nós estamos usando a obra da Companhia de Bolso, né, que é associada à Companhia de Letras. A tradução é do professor Paulo César Lima de Souza, tá? É interessante sempre falar dessa tradução, porque dependendo da tradução há erros conceituais sérios, então eu indico sempre uma boa tradução, seja do Paulo César, que geralmente é o nosso tradutor aqui na Companhia das Letras, ou mesmo a coleção Os Pensadores, né, que também tem uma tradução bastante interessante, tá? Nós vamos optar por ler justamente o prefácio, né, que é o prólogo, onde já logo de cara nós temos uma nota do Paulo César, que ele diz, né, que este prólogo foi escrito 8 anos depois da obra estar, né, publicada, tá? Então a gente tem esse prólogo foi atualizado por Nietzsche em 1886, sendo que a primeira edição do Humano, Demasiado Humano foi impressa em abril de 78, né? E foi dedicada na época à memória do Voltaire, né, na comemoração do seu aniversário de morte, tá? Então, logo de cara nós já sabemos que é uma obra que trabalha, e isso é uma das coisas interessantes, que é uma revisitação do Nietzsche às suas obras, né, depois de anos. É uma coisa que ele faz, e nós vamos ver que ele faz com uma certa de maneira quase habitual, justamente para revisitar a obra, quando ele já desenvolveu, por exemplo, nesse caso aqui, ele já está no momento lá na frente, construindo Assim Falava Zaratustra, né? Então, vamos escolher falar do prefácio justamente por essa
essa singularidade, né, que o prefácio nos traz, né, este anúncio de alguém que está no futuro e volta justamente para revisitar a sua própria obra, né, e nesse sentido esse prefácio é muito mais ácido e significativo, pelo menos para começar a ler um livro de tamanho monta, tá? No aforismo 1, né, uma das coisas que me chamam a atenção é justamente porque ele vai colocar e vai já chamar os meus livros de uma escola da suspeita, do desprezo, né? Então ele vai anunciando que esse é um livro que vai, né, conter um projeto de uma filosofia do futuro, uma filosofia da suspeita, da desconfiança, né? Nós vamos encontrar muitas citações dos chamados moralistas franceses, como Montaigne, né, durante essa obra, tá? Também nesse primeiro aforismo ele vai falar da angústia do isolamento, né, que dá uma diferença de olhar. Então nós vamos ver que também no próprio prefácio nós vamos encontrar a ideia de que o espírito livre precisa lidar com esse isolamento, com essa angústia da solidão, né, que é uma das coisas que o Nietzsche, até do ponto de vista pessoal, vai exercer bastante, né? E ele vai dizer, a vida vive de ilusão, né? Quer ilusão, mas o espírito livre precisa se libertar disso, né? Precisa se anunciar a libertação disso. Já no segundo aforismo ele vai dizer, foi assim que há tempos, quando necessitei e inventei para mim os espíritos livres, às quais é dedicado este livro melancólico, brioso, né? Não existem esses espíritos livres, nunca existiram. Então aquilo que eu dizia, ele já anuncia logo no nosso prefácio, que esses espíritos livres ainda não estão prontos, que eles não existem. Ou seja, a humanidade precisará caminhar por um longo deserto, lentamente, para chegar e se aproximar disso que ele vai chamar dos espíritos livres. Tá? Isso é uma coisa interessante, né? Porque de alguma maneira então é um anúncio de uma filosofia justamente do futuro em direção ao futuro. Tá? Então eu deixo vocês aí com esta obra, vamos ler daqui a pouco os próximos aforismos, juntamente aí com uma possibilidade de leitura no Google, né? E indico para vocês esse livro, que é uma obra incomum e bastante significativa no acervo nietzschiano. A quietude, né? Ou como o próprio, se não me engano, Luiz Cláudio Figueiredo, a quietude do centro. Acho que a psicologia do século XXI é uma psicologia que vai trabalhar a quietude do centro, né, com o homem. Tá? Vamos ler o aforismo 4 agora? Tem aqui um trecho. Tá? Ele não tem a página 11 e 12, mas tem o início aí. Então me acompanhem aí, tá, gente? Só tomar um gole d'água. Desse isolamento doentio, do deserto desses anos de experimento, é ainda longo caminho até enorme e transbordante certeza e saúde. E não pode dispensar a própria doença como meio e anzol para o conhecimento, até a madura liberdade do espírito, que é também autodomínio e disciplina do coração, e permite o acesso a modos de pensar numerosos e contrários, até a amplidão e refinamento interior que vem da abundância, que exclui o perigo de que o espírito porventura se perca e se apaixone pelos próprios caminhos e fique inebriado em algum canto. Até o excesso de forças plásticas, curativas, reconstrutoras e restauradoras, que é precisamente a marca da grande saúde, o excesso que dá ao espírito livre o perigoso privilégio de poder viver por experiência e oferecer-se à aventura, o privilégio de mestre do espírito livre. Eu vou parar por aqui, tem mais um trecho enorme, mas eu acho que esse é um dos trechos, aliás, eu tenho até aqui no meu próprio livro, esse trecho está bem grifado, esse trecho que eu acabei de ler, né? Que aliás, é uma das frases que eu uso, inclusive lá no nosso Morada, né, como chamamento, que é a doença como meio e anzol para o conhecimento.
nós vamos ver que a ideia de saúde e doença para o Nietzsche é uma ideia muito interessante, primeiro que não são ideias excludentes, né? Ele vai colocar esses fenômenos de maneira interdependente, né? E aí ele vai dizendo aqui para nós, nesse quarto aforismo, que o espírito livre é o sujeito que consegue viver a sua própria doença e ser vivo a partir dela, né? Então isso é uma coisa que até um tempo atrás parecia muito complicado de se pensar, se a gente pensasse num paradigma cartesiano que colocava a doença como ausência de saúde, ou vice-versa, saúde como ausência de doença, né? Então ele diz, desse isolamento doentio, né, dos desertos, ou seja, o espírito livre vai ter que atravessar por um deserto, vai ter que atravessar por um percurso solitário, né, para chegar então à ideia de saúde, que implica a ideia da própria doença, né, que é, na verdade, o quê? Um anzol, ele fisga o conhecimento, até a sua madura liberdade de espírito, né, que envolve autodomínio, disciplina e diferentes modos de pensar diferentes coisas. E aqui ele vai nos convidando a pensar a ideia do próprio perspectivismo, que é uma dos seus traços aí na sua obra, né? Ele diz, é preciso viver excesso de forças curativas, reconstrutoras, restauradoras, que é a marca da grande saúde, o excesso que dá ao espírito livre o perigoso privilégio de poder viver por experiência. Olha que interessante, o perigoso privilégio de poder viver por experiência. Ou seja, quando eu digo lá que o Nietzsche vai nos ajudar a construir uma psicologia da vida, é uma psicologia que olha para o homem da experiência, o homem que vivencia, né? O homem do mundo da vida, aquele homem do Lebenswelt, lá do que o Merleau-Ponty também vai recorrer nas suas obras, né? Então, viver por experiência, incluindo a doença, incluindo o sofrimento, incluindo a falta, né? Incluindo esta solidão, é a grande questão que temos, penso inclusive como psicóloga, né? Que temos que olhar e cuidar, né, para que tenhamos aí no futuro uma psicologia muito mais autêntica, né, muito mais saudável, que olhe para o sujeito dos seus tempos, né. Então, para mim, esse quarto parágrafo, esse quarto aforismo é importantíssimo, né? Eu diria para grifar, reler, muitas vezes eu volto a lê-lo, né? Por quê? Porque acho que ele traz já um grande parâmetro, né? Sobre a condição desse espírito livre que o Nietzsche vai, então, nos oferecer com esta obra, né? E aí vamos então aí para o quinto aforismo. Acho que aqui não vai ter, gente, tá? Aqui nós não temos. Nós vamos ter agora esse trecho. Vai só agora no meio do sexto aforismo. Mas de qualquer maneira vocês podem me acompanhar. Vou ler um trecho e aí também faço algum comentário, tá? Nosso tempo está finalizando, mas só para a gente então poder aí comentar alguma coisa. Um passo adiante na convalescença, e o espírito livre se aproxima novamente à vida, lentamente, sem dúvida, e relutante, seu tanto desconfiado. Aqui, gente, uma coisa interessante, né, quando ele diz um tanto desconfiado, é que ele vai dizer que esse espírito livre, né, uma das, vamos dizer, das suas competências é ser desconfiado, né? De alguma maneira, né, e aí vem a própria influência, nós vamos ver que nesta obra de Humano Demasiado Humano, nós temos muitas influências dos chamados moralistas franceses, né? Eu gosto muito de citar o Montaigne, que é um dos grandes autores aí, pensadores, né? E a influência do ceticismo no Montaigne, né? Que é justamente duvidar, se colocar de maneira desconfiada frente ao pronto, frente ao conceito pronto, frente ao valor pronto, ao hábito, ao costume, né? Então aqui ele vai dizendo justamente isso, né? O espírito livre se aproxima à vida, lentamente, ou seja, ele vai dizer que esta chegada do espírito livre, mesmo a caminhada desse espírito livre pela vida vai ser algo lento, não vai se dar de uma hora para outra e não é algo como imediato, não se toma uma pílula e de repente se tem essa libertação, né? E ele diz, e relutante, seu tanto desconfiado, ou seja, é preciso desconfiar das coisas prontas. Em sua volta há mais calor, mais dourado talvez, sentimento e simpatia se tornam profundos. Todos os ventos tépidos passam sobre ele.
É como se apenas hoje tivesse olhos para o que é próximo. Admira-se e fica em silêncio. Onde estava então? Essas coisas vizinhas e próximas, como lhe parecem mudadas? De que magia e plumagem se revestiram? Ele olha agradecido para trás, agradecido às suas andanças, à sua dureza e alienação de si, a seus olhares distantes e voos de pássaros em frias alturas. Como foi bom não ter ficado em casa, sob seu teto, como um delicado e embotado inútil. Olha que interessante, né? Aí ele vai dizer, é como se então aquilo que sempre foi muito próximo, quase que habitual, né, ao nosso redor, se tornasse estranho. Quer dizer, essa desconfiança faz com que olhemos para as coisas que estavam muito próximas a nós de maneira desconfiada. Né? E ao olhar de maneira desconfiada, há um certo afastamento, né? E ele diz, admira-se e fica-se em silêncio. Onde estava então? Então ele diz, estou vendo as coisas de um outro modo, de uma outra perspectiva. Né? E ele agradece, ele diz, agradecido às suas andanças, a sua dureza e alienação de si. Ou seja, de novo, a ideia de que esse espírito livre terá, né, um grande caminho pela frente, né, que será uma andança, que ele, no início ele diz lá de um deserto, né, de uma distância, que será uma distância que esse espírito, né, em busca dessa liberdade, terá que realizar. Né. E ele diz uma coisa interessante, como foi bom não ter ficado em casa. Em casa está entre aspas aqui no texto, né? Sob seu teto, como um delicado e embotado inútil. Ou seja, como é bom ser estrangeiro, como é bom sair de casa, como é bom, de alguma maneira, então, poder desconfiar e estranhar e desnaturalizar aquilo que está habitualmente colocado ao nosso redor. Né? Esse é um exercício, né, que acredito que nós, filósofos, psicólogos, tenhamos que reaprender a fazer. Né? De alguma maneira, hoje, com esse acervo conceitual, teórico, tecnológico, as coisas vêm muito prontas. Né? E se nós não, de alguma maneira, não nos colocamos de maneira estrangeira frente a essas vivências, a esses sentimentos, a esses costumes, aos valores, né? Nós tendemos a olhar para essas questões de maneira totalmente, né, naturalizada, embotada, incondicional. Né? Então, é interessante pensar, né, que esse é um movimento, né, que vai nos trazer um aprendizado aí, enquanto seres humanos, bastante interessantes, que muitas vezes não temos. Né? Eu especificamente, por exemplo, gosto muito de viajar. Né? Eu acho que quando a gente viaja, a gente de alguma maneira se coloca um pouco nessa busca, né? Na busca de se tornar estrangeiro. Né? E ao se tornar estrangeiro, a gente pode justamente desconfiar. Né? E ao mesmo tempo olhar para trás, né? E afirmar justamente isso que ele está aqui afirmando. Como foi bom, né, não ter ficado em casa. Essa é uma das ideias mais interessantes que penso que a filosofia, inclusive, teria como grande projeto nos proporcionar, né, essa ideia da desconfiança e do estranhamento. Né? Quer dizer, não deixar com que o familiar se naturalize. Né? Eu vou pular já para o final do aforismo, porque nós estamos aí com problema de tempo, né, no aforismo 5, porque tem um trecho que eu grifei, que eu acho muito interessante, né, que ele fala: ficar doente é a maneira desses espíritos livres, permanecer doente por um bom período e depois, durante mais tempo, durante muito tempo, tornar-se sadio, quero dizer, mais sadio. A sabedoria nisso, sabedoria de vida, em receitar para si mesmo a saúde em pequenas doses e muito lentamente. Então ele diz, né, que o espírito livre ele sempre vai estar dentro dessa dialogia da doença e da saúde. Né, que isso é um processo lento e que isso envolve sabedoria. Né. Fico pensando, esse trecho, por exemplo, eu estou orientando alguns trabalhos de conclusão de curso sobre medicalização, né, que é um problema hoje muito sério. Né. Quando eu leio isso que o Nietzsche me ensina aqui nesse aforismo, né, me faz automaticamente pensar sobre esses fenômenos de automedicalização intenso que temos na sociedade atual. Né?
quer dizer, o quanto não aturamos, né, o quanto não elaboramos as nossas faltas, as nossas dores, né, até por causa dos nossos contextos e valores que são assertivamente nos colocados. Né? Por exemplo, de sermos produtivos, felizes, né, incondicionalmente felizes, hoje é um dos grandes valores ético-morais que temos aí como algo quase que impositivo, né, de uma sociedade que vende essa ideia ao sujeito. Né? No aforismo 6, né, que vai falar ainda dessa ideia da saúde, né, eu gostaria de ler um trecho aqui que está mais ou menos na 15ª linha, ele diz: você deve tornar senhor de si mesmo, senhor também de suas próprias virtudes. Antes eram elas os senhores, mas não podem ser mais que seus instrumentos, ao lado de outros instrumentos. E aqui ele já está fazendo uma crítica à ideia das virtudes e dos valores morais, que de alguma maneira eram origem, né, de toda a ação humana. Ele diz, nós precisamos ser senhores, né? Quer dizer, o homem na sua dinâmica, na sua dialética, ele é muito maior que essas virtudes ou que esses valores, por exemplo, a virtude de ser bom. O que significa ser bom, né, para sociedades em determinados momentos históricos, né? Você deve aprender a perceber o que é de perspectivista em cada valoração, o deslocamento, a distorção e a aparente teologia dos horizontes, e tudo que se relaciona à perspectiva. Ou seja, que tudo é relativo, né? Que nada é incondicional, que nada é absoluto. Né? E também o que de estupidez que há nas oposições de valores e a perda intelectual com que se paga tudo pró e tudo contra. Agora vocês já podem me acompanhar aqui. Você deve aprender a injustiça necessária de todo pró e contra, a injustiça como indissociável da vida, a própria vida como condicionada pela perspectiva e sua injustiça. Você deve, sobretudo, ver com seus olhos onde a injustiça é maior, ali onde a vida se desenvolveu ao mínimo, de modo mais estreito, carente, incipiente, e, no entanto, não pode deixar de se considerar fim e medida das coisas, e, em nome de sua preservação, despedaçar e questionar o que for mais elevado, maior e mais rico, secreta e mesquinhamente, incessantemente. Você deve olhar com seus olhos o problema da hierarquia e como o poder, direito e amplidão das perspectivas crescem conjuntamente às alturas. Você deve, basta, o espírito livre sabe agora a qual você deve obedecer e também do que agora é capaz, o que somente agora lhe é permitido. Aqui uma crítica clara e nítida à era dos deveres morais, né, como valores totalmente despregoados à vida. Né, e ele diz, é preciso olhar para a vida associada à própria vida, né, ou seja, a própria vida como condicionada pela perspectiva, ou seja, a vida como ela acontece, né, a vida tal como ela se dá aqui nesse mundo da vida. Né? Então ele diz, agora o espírito livre vai superar essa ideia da obediência cega a esses valores. Né? E ao superar isso, então agora ele vai se dar conta do que ele é capaz, ou seja, da sua vontade de poder. Né? E ele diz, e agora isto lhe é permitido. Então isso já vai nos colocando que o espírito livre tem que realmente, ele é um agente da transvaloração dos valores, né, desse projeto, que é o projeto que ele vai anunciar, principalmente no Além do Bem e do Mal, no Anticristo, em algumas obras até um pouco mais futuras. Né? Vamos para o 7, gente, e aí a gente vai se encaminhando ao final. Né? Vou aqui pegar alguns trechos. Né? Então ele vai dizer, vou pular aqui, ó, secreta força, tá? Estamos aqui nessa parte aqui. Tá? A secreta força e necessidade dessa tarefa estará agindo como uma gravidez inconsciente, por trás e em cada uma das suas vicissitudes, muito antes dele ter em vista e saber pelo nome essa tarefa. Nosso destino depois dispõe de nós, mesmo quando ainda não o conhecemos. É o futuro que dita as regras do nosso hoje. Supondo que nos seja permitido a nós, espíritos livres, ver no problema da hierarquia o nosso problema, somente agora, no meio-dia das nossas vidas, entendemos de que preparativos, provas, desvios, disfarces e tentações o problema necessitava, antes que pudesse surgir diante de nós, e como tínhamos primeiro que experimentar os mais diversos e contraditórios estados de indigência e felicidade na alma e no corpo, como aventureiros e circunnavegadores desse mundo interior que se chama ser humano.
Ou seja, né, aqui ele vai dizer justamente, né, dessa tarefa, ele vai comparar com uma gravidez inconsciente, né? Ele vai dizer, é preciso olhar para o futuro, e aqui ele já vai fazendo uma crítica de abandonar o passado como algo que poderia consolidar e legitimar e convencer, né, de que temos que acatar determinados valores, né? E ele vai dizer, é preciso que os espíritos livres se apropriem da ideia do poder, ou a ideia da hierarquia, na verdade se fala sobre a questão do poder. Né? Quando ele fala no meio-dia de nossas vidas, ele está falando justamente o quê? De uma possibilidade de libertação. Né? Ou seja, o homem que já passou pela aurora e que já vai, de alguma maneira, em direção a essa libertação. Tá? Então, isso é uma das coisas interessantes, porque ele diz, é isto que vai fazer com que possamos nos chamar de humanos mais elevados, né? Que é esse humano demasiado humano, né? Que está aí colocado. Né? Ele vai, eis aqui um mais elevado, um mais profundo, um abaixo de nós, uma longa e imensa ordenação, uma hierarquia que enxergamos, eis aqui o nosso problema. Né? Ou seja, é preciso se problematizar e se desnaturalizar esse encadeamento hierárquico de poder. Né? E aí o 8º, que eu faço questão de ler inteiro com vocês, porque vai dizer da psicologia, né? Nenhum psicólogo e leitor de signos deixará de perceber por um instante em que lugar do desenvolvimento descrito se inclui ou está colocado o presente livre. Mas onde existem hoje psicólogos? Ele pergunta, né? Na França, certamente. Talvez na Rússia. Não na Alemanha, com certeza. Não faltam motivos porque os alemães de hoje não pudessem tornar isso como uma distinção. Muito mal para quem, nesse ponto, é bem pouco alemão de ânimo e de índole. Este livro alemão, que soube encontrar seus eleitores num vasto círculo de povos e terras, há quase 10 anos ele circula, e que deve entender de música, da arte da flauta, para seduzir também os ouvidos estrangeiros esquivos, precisamente na Alemanha, este livro foi mais negligenciado, foi menos ouvido. Por que motivo? Ele exige muito, foi a resposta. Ele se dirige a pessoas que não vivem atormentadas por uma obrigação boçal. Ele pede sentidos delicados e exigentes. Tem necessidade do supérfluo, da superfluidade do tempo, da clareza do céu e coração, do ócio no sentido mais temerário, coisas boas que os alemães de hoje não podem ter e, portanto, não podem dar. Depois de uma resposta tão ajuizada, minha filosofia me aconselha a calar e não fazer mais perguntas, sobretudo porque, em certos casos, como diz o provérbio, só se permanece filósofo mantendo o silêncio. Nice, primavera de 1886. Olha que coisa interessante, né, gente? Aqui ele vai primeiro fazer uma crítica claramente à psicologia alemã. Nós estamos falando, sim, do projeto científico desde Wundt, da visão experimental, né? E ele vai falar que na França certamente existem psicólogos. Obviamente que ele está falando aqui de psicólogos influenciados justamente por aquela visão dos moralistas franceses, né? Uma psicologia muito refinada para a visão do Nietzsche, né? Ele vai dizer que é refinada, e ele vai atacar a Alemanha justamente, né? Pela índole do povo alemão, né? Que é justamente essa índole que vai, a longo prazo, se desencadear, né? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com a ideia da pureza ariana. Né? Aqui fica uma clara, né? uma clara crítica e negação da própria pertença da obra do Nietzsche à cultura alemã, né? E ele vai aí durante todo o livro justamente criticar esses alemães, né? Nós vamos ver em muitos pedaços isso acontecendo, né? Hoje nós não vamos ter tempo para mergulhar nisso, né? Mas fica aí esse convite, essa curiosidade, né? Esse é um livro que vai falar muito dessa crítica, né? E vai resgatar, por exemplo, alguns pensadores franceses que vão influenciar a obra do próprio, né, Nietzsche. Tá? Só para fechar, gente, eu gostaria de indicar a leitura do Pós-Fácil, né, que está na página 299 do nosso tradutor, do Paulo César de Souza, né, que é mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, professor de línguas, né, articulista da Folha de São Paulo, traduziu já algumas obras também, como Diabo no Corpo, né? Tem várias outras obras aí, é um cara que sempre está traduzindo as obras do Nietzsche na Companhia das Letras, né? E ele vai, então,
em algumas páginas, fazer um pós-fácil muito interessante, né? E meio que falando um pouco dessa obra, né? De toda a sua tonalidade, né? De toda a sua possibilidade e tal, né? Deixa eu ver se eu escolho algum trecho para a gente terminar o nosso encontro hoje, né? Então, uma das coisas interessantes, né, que ele conta aqui pra gente é que foi nesse livro, De Humano Demasiado Humano, que Nietzsche utilizou pela primeira vez a forma do aforismo, né? Fez dela uma utilização pessoal, pois tradicionalmente o aforismo era uma sentença breve e incisiva, sintetizando um conceito ou um julgamento, né? E aí ele vai dizer, né, os aforismos do Nietzsche cobrem de uma ou duas linhas a várias páginas, né? E ele vai falando então das traduções aí francesas e alemães que vão falando dessas, vai explicando como é que ele constrói as notas que estão no final do livro, né? Ele vai dizer assim, este livro representou uma guinada, foi uma guinada dentro de um percurso próprio. É possível destacar temas e inquietações que o ligam às primeiras obras, e é evidente a continuidade entre ele e as obras posteriores. Abrindo Além do Bem e do Mal, publicado 8 anos depois, verifica-se a mesma divisão em 9 capítulos, e já nos títulos se revelam as afinidades dos seus conteúdos. Metafísica, moral, religião e arte são os principais objetos da crítica nietzschiana, secundados por observações sobre política, sociedade, personalidades, afetos, comportamentos, relações entre os indivíduos e entre os sexos. Este livro para espíritos livres, escrito há mais de 100 anos, permanece bastante atual, portanto. Mas, afinal, diferentemente do que significara em termos de progresso tecnológico, no último século, 100 anos representam muito pouco no âmbito das coisas que realmente interessam, que são as coisas primeiras e últimas, né? Bom, gente, eu tentei, então, ler com vocês, principalmente esse prefácio, né? Os 8 aforismos do prefácio, para, na verdade, despertar em vocês uma curiosidade frente a esta obra, né? Que para mim é uma das obras também mais interessantes, até por conta dessa minha proximidade com a psicologia, né? E que acho que nos convida a conhecer esse Nietzsche, né? Que é um Nietzsche ainda que não tem talvez a metodologia tão consolidada ou alguma coisa tão clara, e que é uma obra localizada na sua segunda fase, né? Onde ele vai, então, construindo as suas primeiras grandes desconstruções. É o início das suas desconstruções, tá? Fica aí para vocês aí o convite, né? Acho que vale a pena de estar adquirindo essa obra da Companhia das Letras, né? E lendo esses aforismos com bastante calma, né? Tentando relê-los, tentando ler artigos que falem sobre ele, né? De modo a contribuir para uma leitura mais em rede do próprio Nietzsche, né? Que é, de fato, um leitor, né? Um autor para novos tempos, dos novos tempos. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos, né? E a gente se reúne aí durante outros momentos nas nossas rodas filosóficas, né? Aqui no Morada Acadêmica, então lembrando que nós estamos aqui, né? Nessa proposta do Morada Acadêmica, temos o nosso site, temos aqui os nossas propostas, né, a parte de eventos. Teremos um evento agora no mês de junho sobre introdução à semiótica, eu que fiz mestrado em comunicação e semiótica, alguns alunos, alguns amigos têm pedido um pouco para falar desse assunto, que é um assunto muito interessante, né, então fica o convite para vocês, e nos vemos então nas próximas reuniões e encontros aqui do Morada Acadêmica. Obrigada e até a próxima.